Oi, tudo bem? Então vamos começar a falar relacionado com as funções inorgânicas. É a parte da química que fala sobre determinadas substâncias que não têm como principal característica a presença do carbono em sua fórmula. Para isso, nós temos que falar sobre as substâncias químicas que podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Ou seja, são aquelas propriedades funcionais, são características somente daqueles elementos. Então, sendo que elas são chamadas também de funções inorgânicas. As principais funções inorgânicas são, primeiro, os ácidos, depois nós temos as bases, também chamadas de hidróxidos, temos os sais e os óxidos. Sendo que, para se compreender melhor sobre essas funções, nós vamos falar sobre a experiência de Avante Auguste Arrhenius. É nome complicado, né? Mas só que vocês observando aqui o esquema dele, a experiência, para vocês conseguirem ter uma noção do que se trata. Ele fez a experiência com 3 substâncias diferentes. A primeira, ele colocou uma substância, ou seja, uma solução com água mais NaCl, que é o sal de cozinha. Ele colocou 2 fios, um de cobre e um de zinco, sendo que botou uma bateria, normalmente pode ser uma pilha ou algo similar, e botou uma lâmpada para testar se funcionava ou não a atividade, a experiência dele. Aí ele notou que, relacionado com a água e o sal, a lâmpada acendeu. A mesma coisa quando foi adicionado a água mais o HCl, que é o ácido clorídrico. Só que quando ele colocou água mais açúcar, a bateria, mesmo com a bateria, não aconteceu o seguinte, a presença de luminosidade. Então, sendo que, a partir daí, ele começou a notar que, quando tem, por exemplo, a água e o cloreto de sódio, aqui tem as moléculas da água e aqui é do cloreto de sódio, que é formado por sódio mais cloro. O que aconteceu? Aconteceu que a passagem da corrente elétrica em soluções se encontra associada à presença de íons livres na solução. Então, aí aconteceu um processo chamado de dissociação iônica. O que é isso? Vocês podem notar que o NaCl, essa substância, se separou. O sódio, que ele é um cátion positivo, ele se uniu à molécula da água, enquanto o Cl, que é um ânion negativo, se uniu a outra molécula da água. Então, eles se separaram. Então, formou o quê? O cloreto de sódio mais a água, ele aconteceu esse processo de dissociação, separação. Então, nós temos aqui o sódio separado do cloro, tá? Então, vamos começar a falar sobre substâncias ácidas, O que significa isso? Quando nós falamos sobre substâncias ácidas, nós temos que falar primeiro que existem algumas em que tem a presença do oxigênio e a outra não. Quando tem a presença do oxigênio em sua fórmula, normalmente é chamado de hidrácidos. E quando tem, é chamado de oxiácidos. Exemplo, nós temos aqui o HCl, o HCN, H2S, H4, FeCN6. Aí vocês olham aqui e você fala assim, gente, mas quantas fórmulas são essas? É só para vocês notarem o seguinte. Quando nós falamos sobre uma substância ácida, sempre tem a presença do hidrogênio, tá? Que é o cátion. O início de tudo é o hidrogênio, tá ok? E o restante vai ser o quê? Vai ser o ânion. O hidrogênio é o cátion e o restante é o ânion. Sendo que vocês não vê a presença do oxigênio aqui. Se vocês não verem, ele é chamado de hidrácido, tá? Então, são ácidos que não possuem elemento químico oxigênio. Agora, vamos aos oxiácidos. Os oxiácidos, novamente, você vê a presença do hidrogênio, só que tem um detalhezinho. Você agora já está vendo a presença do oxigênio. Então, sendo que são ácidos que possuem elemento químico oxigênio, tá? Recapitulando, os ácidos, todos eles, o primeiro elemento, que é o cátion, tem a presença do hidrogênio, sendo que tem a presença ou não do oxigênio. Quando não tem o oxigênio, é chamado de hidrácidos. E quando possui, é chamado de oxiácidos. Agora vamos às propriedades desses ácidos, relacionados com o sabor. Eles apresentam normalmente sabor azedo. Então temos aí
a laranja, tangerina, abacaxi, kiwi. Temos também o vinagre. Todas essas substâncias têm um sabor azedo. Elas também podem ter o quê? Ela pode ser corrosiva, altamente corrosiva, como, por exemplo, o ácido sulfúrico. Onde está dizendo? Ácido sulfúrico, tá? Condutibilidade elétrica. Como é que ela consegue conduzir elétrons? Ela, no caso, em soluções, conduz a corrente elétrica tranquilamente. Então, aqui nós temos novamente o que? Um recipiente, temos 2 tubos de ensaio, sendo que um nós temos o cátion, o filamento, o outro o ânion. Temos a bateria e a lâmpada. Então, sendo que aqui nós temos o que? Nós temos uma substância ácida. Lembra que nós falamos relacionado com o que? Com o ácido clorídrico? Se ela foi colocada aqui na presença da água, o que acontece? No momento em que fecha esse dispositivo, a corrente ela vai encaminhar em direção à lâmpada e fazer com que ela acenda, tá? Processo luminoso. Agora, como é que nós podemos saber se uma substância é ácida ou não, né? Obviamente, você vai ficar provando só para saber. Existe substância, não tem como você provar. Quando é uma fruta, tudo bem. Agora, por exemplo, quando for um ácido sulfúrico, como você vai provar um ácido sulfúrico? Então, é aí que nós utilizamos substâncias chamadas de indicadores, tá? Então, sendo que nós temos aqui uma substância em que temos a fenolftaleína, já é um indicador, tá? Ela é proveniente de algas desidratadas. E temos também relacionado com outra, que é chamado de azul de bromotimol, tá? Então, quando você pinga essas duas substâncias aqui, o que vai acontecer? Fenolftaleína, quando você pinga no ácido, não vai acontecer absolutamente nada, tá? Agora, o azul de bromotimol, quando ela pinga a substância ácida, ela vai ficar dessa coloração, ela vai ficar amarela. Então, tem como você provar que ali tem uma substância ácida. Tudo bem? Então, agora vamos às bases, também chamadas de hidróxidos ou hidroxilas, né? Primeiro, quando nós falamos relacionado com a base, é toda substância que em solução aquosa, o que é solução aquosa? A presença de água, tá, gente? Sofre dissociação iônica, libertando como ânion apenas o OH, tá? Então, sendo que é uma base ou uma hidroxila. Por exemplo, nós temos aqui o hidróxido de sódio. Olha só, o ânion é o segundo elemento, o cátion é o primeiro. Lembra do ácido? O primeiro elemento é o H, que é o cátion, tá? Agora já é o contrário, o H é no final. Ou então, sendo que, para ficar mais correto, vocês conseguem entender, o OH no final sempre é uma base. Ele é um ânion. Cátion, depois vem o ânion. Acontece uma dissociação, ou seja, em presença de água. Ela vai se separar. O cátion vai ficar de um lado e o OH vai ficar do outro. A mesma coisa aqui, o hidróxido de cálcio. Ele em presença de água, o cálcio vai ficar para um lado, ele se separa no caso da hidroxila. E assim sucessivamente, tá ok? Quais são as propriedades das bases? Vamos relacionado com o sabor? Ele tem um sabor chamado de adstringente, né? O que é isso? Ele prende a língua. É só você lembrar, por exemplo, leite de magnésio, a banana, principalmente a banana verde, né? Você sente um gosto meio característico. Então, apresenta um sabor cáustico, chamado de lixívia ou adstringente, tá? Sendo que existe uma condução de elétrons, ou seja, eletricidade? Sim, existe também, tá? Que em solução conduz também a corrente elétrica. Tanto quando nós falamos sobre o que? O ácido, como uma base, conduz bem uma corrente elétrica. Se caso tiver essa substância na presença da água, tá ok? Agora vamos ver os indicadores, como é que eles vão agir sobre essas substâncias. Primeiro, fenolftaleína. Lembra que nós falamos anteriormente, quando você pingou o ácido, não aconteceu nada, né? Agora vamos ver a base. O que acontece? Olha só, mudou a cor, ela ficou meio róseo, não é? Agora azul de bromotimol. Não aconteceu nada. Ela continua com a mesma cor. Então, ela é ao contrário relacionado com as características de um ácido. É por isso que ele é usado como um indicador, para você saber quem é a substância ácida e quem é a substância básica. Agora vamos ao sal. O sal, ele é encontrado no nosso dia a dia, né?
é o NaCl, cloreto de sódio. Temos também o sal, que é utilizado para limpar piscina, né? Ele é chamado de sulfato de cobre, ele é meio azulado, tá bom? Sendo que toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, ou seja, acontece uma separação, liberando pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e pelo menos um ânion diferente de uma hidroxila. Ou seja, né, ele não tem o hidrogênio no início como ácido, nem tem o OH como a hidroxila da base, tá? Quando isso acontece, ele é chamado de sal. Então, aqui nós temos o NaCl, cloreto de sódio, sendo que ele é chamado de um sal normal, porque existem outras formas de sais, como por exemplo, eu falei anteriormente, do sulfato de cobre, para limpar a piscina. E existem outros também, tá? Salidre e assim sucessivamente. Agora vamos aos óxidos. Os óxidos, ele já está dizendo, óxidos, oxigênio, olha só, todos eles aqui têm a presença do oxigênio obrigatório, sendo que ele é um cátion, primeiro elemento, o segundo elemento, que é o ânion, sempre é o oxigênio, tá ok? Então, é todo composto binário oxigenado, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele é sempre o ânion, tá? Não pode esquecer disso aí, não, tá? Sendo que lá no ácido, aí falamos o seguinte, mas quando nós falamos que é o hidrácido e o oxiácido, não tem a presença de oxigênio também, o oxiácido? Tem, mas é o terceiro elemento, não é o segundo. Quando é o segundo elemento, que é o oxigênio, aí nós falamos que ele é um óxido, tá? Para os óxidos iônicos, como é que nós podemos dar nomenclatura? Como é que podemos dar um nome a ele, tá? Essa é mais uma curiosidade. Nós colocamos o nome do óxido, preposição de, e o nome do elemento, tá? Por exemplo, aqui, ó, óxido de alumínio. Esse aqui, óxido de zinco. Esse aqui, óxido de bário. E esse daqui é o óxido de potássio. A professora, como é que eu vou saber o nome de cada símbolo desse aqui? Não precisa se preocupar, tá? Agora vocês têm acesso à tabela periódica, é só vocês associarem o símbolo com o nome do elemento. Se tem o oxigênio como segundo elemento, né? Ou seja, o ânion, é só dar o nome a ele e depois você bota a preposição dele e o nome do elemento que está acompanhando. Só isso, tá ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? E tenham compreendido que nós vamos depois, na outra ocasião, nós vamos tocar novamente no assunto relacionado com essas funções orgânicas. Então, um abraço para todos.